Então, como eu disse para vocês, um ciclo cardíaco nada mais é do que uma frequência cardíaca, tá? E aí eu vou utilizar aqui para vocês, gente, né, essa referência, que ela traz 5 etapas de ciclo cardíaco. Se vocês pegarem o livro da Constanzo, ela traz 7 etapas de ciclo cardíaco, tá? Então, eu estou usando uma referência diferente da Constanzo, certo? O Guyton traz 5. Beleza, então vamos lá. Como eu disse para vocês, o ciclo cardíaco, gente, ele é um sistema fechado, né, a circulação, e nós vamos começar olhando pelo átrio direito, tá? Mas eu posso começar um ciclo cardíaco olhando pelo ventrículo, não tem problema. Mas aqui só por uma questão mesmo de costume, né, a gente começa sempre pelo átrio direito, olhando que é quando chega o sangue no coração. Lembrando que o átrio direito e o átrio esquerdo recebem sangue simultaneamente, né, eles enchem junto, tá? Então, essas são as 5 etapas do ciclo cardíaco. Enchimento, começamos daqui, ó. Enchimento passivo, contração atrial, contração isovolumétrica de ventrículo, ejeção de ventrículo e relaxamento isovolumétrico de ventrículo. Então, todas essas etapas aqui acontecem durante uma frequência cardíaca, tá? Então, começando ali pelo enchimento passivo, tá? Então, o que vai acontecer? Após a contração do ventrículo, né? Então, esse ventrículo contraiu, certo? A pressão é menor no ventrículo, então vai abrir as válvulas atrioventriculares. Então, o que acontece? O meu ventrículo, tanto direito quanto esquerdo, contraíram. Eles contraíram e ejetaram o sangue lá para o tronco pulmonar e para a aorta. Nesse momento, eu estou com o meu volume sistólico final no meu ventrículo, certo? Que é aquele que não foi ejetado. Então, esse volume sistólico final que está no ventrículo gera uma pressão nesse ventrículo. Porém, tá chegando sangue nos meus átrios. E a pressão do átrio está maior do que a pressão do ventrículo. E isso faz com que a válvula atrioventricular abra. Lembra que eu falei que elas abrem e fecham por diferença de gradiente de pressão. Então, as válvulas, né, atrioventriculares vão abrir e o sangue, então, que está chegando nos átrios vão direcionar para o ventrículo, tá? Beleza. O que acontece? O meu átrio não contraiu ainda nesse momento. Só que como as válvulas atrioventriculares abriram, 80% do sangue que está chegando nesse átrio vai escorrer, vai ser caminhado, né? Vai encaminhar-se ali para o ventrículo, sem acontecer a contração do átrio ainda, tá? Então, não aconteceu a despolarização das células contráteis lá dos átrios. Simplesmente, como abriu a válvula atrioventricular, o sangue começa a fluir para dentro do ventrículo, tá? Então, neste momento, por isso a gente chama de enchimento passivo, tá? Não teve contração. Tá indo de forma passiva o sangue para dentro do ventrículo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia pedir para a senhora repetir. Tá, então vamos lá. Primeira fase, enchimento passivo. O que acontece no enchimento passivo, né? Então, eu tenho que pensar que, nesse momento, os meus ventrículos acabaram de ter sístole. Então, eles ejetaram o sangue para a aorta e para o tronco pulmonar, tá? Só que, gente, isso está acontecendo e o sangue está chegando dentro do átrio, tá? Está chegando o sangue dentro do átrio. Só que como diminuiu a pressão dentro do ventrículo por conta dele ter ejetado o sangue para as artérias, no caso, o tronco pulmonar e a aorta, o que vai acontecer? Essa diferença de pressão, essa diminuição na pressão dentro do ventrículo vai fazer com que as válvulas tricúspide e bicúspide se abram. Como essas válvulas se abriram, o sangue que estava chegando dentro do átrio vai começar a escorrer para dentro do ventrículo. Mas o átrio não se contraiu ainda. Por isso que chama enchimento passivo. É uma fase que acontece antes da contração do átrio, tá? Porque daqui a pouco o átrio vai contrair. Então, vai começar o enchimento passivo. E esse enchimento passivo,
ele garante que 80% do sangue que está chegando no átrio vai escorrer para dentro do ventrículo. Se 80% do sangue que chega no átrio vai para o ventrículo sem contração, na hora que esse ventrículo contrair, que é a próxima fase, só 20% do sangue que estava dentro, que chega no átrio, vai para o ventrículo, tá? Então, só para vocês entenderem, 80% do sangue que chega no átrio vai para dentro do ventrículo sem ter contração de átrio, porque essas válvulas atrioventriculares se abriram e ele vai de forma passiva para dentro do ventrículo. Então, agora, se eu olhar só a questão de válvula, o que está acontecendo com as válvulas no momento do enchimento passivo? Eu tenho, nesse momento, as atrioventriculares abertas, ou seja, bicúspide e tricúspide estão abertas, que está tendo aí a liberação de sangue do átrio para o ventrículo de forma passiva. E eu tenho, nesse momento, as semilunares fechadas, porque aconteceu, né, aconteceu lá a ejeção do ventrículo, né, para dentro da aorta e para dentro do tronco pulmonar, isso aconteceu, e agora, como teve a diferença de gradiente de pressão, também vai fechar a semilunar. Então, eu tenho semilunar fechada e atrioventriculares abertas no enchimento passivo. E está fluindo 80% do sangue que chega nos átrios, está indo para dentro de ventrículos. Tá. E agora nós vamos para a segunda fase. Então, entendemos aqui, o sangue chegou no átrio, como as válvulas se abriram, esse sangue, ele vai o quê? Escorrer, né? Ele vai se direcionar para o ventrículo e não teve contração de átrio ainda, tá? Depois eu vou voltar nessas bolhas aqui, para não confundir vocês, tá? Bom, a outra fase é contração atrial. Então, na contração atrial, o que vai acontecer, tá? Então, esse átrio, ele vai contrair agora. Agora sim, eu tive a estimulação das células contráteis do átrio, lá pelo nódo sinusal, tá? Essas células, então, contraíram. Aí eu tive a sístole atrial. Então, essa fase chama de contração atrial. Para que eu tenha a contração atrial, as válvulas atrioventriculares continuam abertas, tá? Então, elas já estavam abertas lá na fase de enchimento passivo do ar, né? Agora elas continuaram abertas, as semilunares continuam fechadas. E aí eu tô contração atrial, beleza? Então, enchimento passivo, 80% do sangue vai para o ventrículo. Durante a contração atrial, que é essa segunda fase, os restantes, né, os outros 20%, então, por conta da contração, são ejetados ali para dentro do ventrículo, beleza? Então, já foi duas fases. Enchimento passivo, contração atrial. Olhem a imagem aqui, ó. Então, olhem bem essa imagem, que depois vão ter uns exercícios, gente, dessas imagens, tá? Então, na primeira aqui, ó, eu tenho pintadinho os dois átrios, a qual tá vindo a seta dizendo que tá indo o sangue pro ventrículo. Então, não teve contração, ó. Tá indo direto, ó. O sangue que chega aqui, ó, no caso do direito, ó, o sangue que tá chegando da veia cava superior, da veia cava inferior e da superior, ele entra no átrio e já vai direto pro ventrículo, certo? O sangue que chega pelas veias pulmonares direita e esquerda no átrio esquerdo, entram e já vão direto pro ventrículo. Então, esse é o enchimento passivo. Já na fase de contração atrial, ó, você vê o quê? Que a seta está saindo do átrio em direção ao ventrículo. Então, teve a contração do átrio direito e esquerdo, e esse sangue, então, foi ejetado para dentro dos ventrículos. Beleza. Se eu olhar, né, voltando lá para o nosso eletrocardiograma, agora eu vou olhar o eletrocardiograma pensando o quê? Lá no meu átrio. Qual era a onda do eletrocardiograma que dizia que eu estava tendo contração de átrio? A P, certo? Então, a onda P, ela está me mostrando o quê? A contração do átrio. Então, o momento aqui, ó, da contração atrial, da fase de contração atrial,
eu vejo na onda P, tá? Que é nada mais do que a despolarização das células atriais. Que temos a terceira etapa, contração isovolumétrica. Bom, nesse momento, então, aconteceu a contração dos átrios, o sangue que estava nos átrios foi para os ventrículos, certo? O que vai acontecer? Como a pressão dentro dos átrios está menor do que a pressão dentro dos ventrículos, as válvulas atrioventriculares vão se fechar, tá? Diferença de gradiente de pressão. Vai gerar o fechamento das válvulas atrioventriculares. Nesse momento, o que acontece? Eu tenho dentro dos meus ventrículos o volume diastólico final. Por quê? Eu estou com as duas válvulas fechadas. As atrioventriculares fecharam e as semilunares continuam fechadas desde lá da última sístole do ventrículo, tá? Então, eu tô com o volume total, não vai mais entrar nada de sangue dentro dos ventrículos. Então, eu cheguei no meu volume diastólico final. O que acontece nesse momento, tá? Ainda não está tendo a contração propriamente dita, mas a gente diz que está no momento de contração isovolumétrica. Por quê? Porque esse volume diastólico final dentro do ventrículo, ele eleva a pressão ventricular, tá? E começa, então, ao quê? A gerar uma pressão ali dentro, tá? Então, por isso que a gente é chamado de contração isovolumétrica. Então, ainda não está na fase de contração. É uns segundinhos antes de ter a contração propriamente dita mesmo, de ejetar esse sangue. Então, esse volume gera uma pressão dentro desse ventrículo, tá? Que a gente chama de contração isovolumétrica. Então, olhando para as válvulas, o que está acontecendo aqui agora? Então, eu tenho as semilunares fechadas e atrioventriculares fechadas, certo? Quando a minha válvula atrioventricular fecha, que som que eu tenho de bulha cardíaca que a gente viu? Tum, né? Então, a primeira bulha cardíaca, ela vai acontecer neste momento, porque as válvulas atrioventriculares fecharam. Então, produz a primeira bulha cardíaca, o tum, né? Beleza. Depois que esse ventrículo, então, ele encheu de sangue, as duas válvulas estão fechadas, gerou uma pressão ali dentro, essa pressão no ventrículo tá maior agora do que a pressão dentro da aorta e do tronco pulmonar. O que isso vai fazer, gente, depois? Vai fazer com que abra essa válvula, mas na próxima fase. O que é a contração isovolumétrica, né, no eletrocardiograma? Então, a contração isovolumétrica é o complexo QRS, que é o momento que vai acontecer a contração ventricular. Então, faz parte aqui do QRS, que é aonde vai começar ali a despolarização das células ventriculares, tá? E aí, como a pressão do ventrículo está maior do que a pressão dentro da aorta e a pressão no tronco pulmonar, automaticamente as válvulas semilunares vão se abrir, tá? Então, elas vão se abrir. E aí vai ser permitido o quê? A ejeção do volume sistólico, ou seja, vai ejetar agora, lá do volume diastólico final, vai ser ejetado o volume sistólico para dentro da aorta e para dentro do tronco pulmonar, tá? Então, esses ventrículos se contraem, houve a despolarização ali, teve o processo de contração, eles ejetam esse sangue para as artérias, ok? Nesse momento, o que acontece? A aorta, né, agora olhando só para a aorta aqui, né, ao lado esquerdo, a aorta, ela vai receber um sangue com uma grande pressão. Porque, gente, a pressão que eu tenho dentro do ventrículo esquerdo não é igual à pressão do ventrículo direito, tá? Então, o ventrículo esquerdo, vocês terem uma noção, é uma média ali de
120 milímetros de mercúrio a pressão aqui dentro. No ventrículo direito, a pressão é em torno de 3 milímetros de mercúrio. É diferente as pressões, o volume de sangue não, mas a pressão exercida dentro do compartimento é diferente, tá? Então, a aorta, ela recebe o sangue de maior pressão do coração. Então, a maior pressão vem do ventrículo esquerdo. Então, esse sangue vai ser o quê? Ejetado para dentro dessa aorta numa grande pressão, que a gente fala que é uma pressão média de 120 milímetros de mercúrio, tá? Pressão média que é ejetado aqui, tá? Bom, o que aconteceu aqui? A gente está trabalhando com os conceitos, né? Volume sistólico é o que foi ejetado. O volume sistólico final é o que continua dentro do meu ventrículo. Certo? Então, aqui, ejeção ventricular. A ejeção ventricular é o momento que o quê? Já contraiu, né? Então, já contraiu. Então, eu contraí, na hora que contrai, consegue ejetar. Então, já aconteceu a contração ali. Então, se já aconteceu a contração, eu estou na fase agora, o quê? De começar a repolarização. Então, o que eu vejo no eletrocardiograma como a fase de ejeção ventricular? É o segmento ST, tá? O segmento ST e a onda T. Por quê? Porque essa fase, ela é dividida em fase rápida e fase lenta. Então, inicialmente, se ejeta de forma muito rápido, tá? E depois de uma forma um pouquinho mais lenta. Então, por conta da questão da pressão mesmo, inicialmente tem uma pressão muito forte, então vai rapidamente, e ao término tem uma pressão um pouquinho mais lenta, então a ejeção é um pouquinho mais lenta, tá? Então, por isso que o livro da Constanzo traz 7 fases, porque ele divide essas fases em duas aqui, ó. A fase de ejeção ventricular, existe a ejeção ventricular rápida e a ejeção ventricular lenta, porque são duas fases, tá? Uma acontece um pouquinho mais rápido e outra acontece um pouco mais lenta. E a última fase, então, seria o quê? Seria o relaxamento desse ventrículo, ou seja, é o momento, então, de diástole. Então, terminou a sístole ventricular, automaticamente ele vai entrar em diástole, em relaxamento, tá? Então, o que vai acontecer nesse momento de relaxamento isovolumétrico? Como aconteceu a ejeção do sangue desse ventrículo, né? O sangue desse ventrículo foi ejetado, a pressão dentro dele diminuiu e a pressão dentro da aorta e do tronco pulmonar aumentou. Isso vai fazer com que essa diferença de gradiente de pressão feche as válvulas semilunares. Então, essas válvulas semilunares vão se fechar, tá? Nesse momento, eu tenho válvula semilunar fechada e válvula atrioventricular fechada. E o que acontece? O sangue vai começar a chegar aqui, ó, pela veia cava inferior e superior e o seio coronário para dentro do átrio direito e pelas veias pulmonares para dentro do átrio esquerdo. Então, começa a se armazenar sangue dentro dos átrios, tá? Como eu disse, a diferença de gradiente de pressão fechou as válvulas semilunares. Que bulha cardíaca que eu tenho agora? Segunda bulha cardíaca, o TA. Então, nós sabemos que na fase de relaxamento isovolumétrico, eu tenho o TA, a segunda bulha cardíaca. Ok? Aqui só uma curiosidade, né? Quando eu falo das válvulas semilunares, a válvula semilunar aórtica, ela fecha um pouquinho antes da válvula pulmonar, tá? Por uma questão mesmo de inspiração, né? Na hora da inspiração, eu atraso o fechamento da válvula pulmonar e isso provoca, às vezes, uma duplicação de segunda bulha. Então, na hora de fazer a ausculta pulmonar, então, eu posso escutar, às vezes, o tá, né? O tum, tá, 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 tá. Por quê? Porque ele pode atrasar um pouquinho e eu escutar o fechamento de uma e depois o fechamento da outra, tá? Isso pode acontecer, certo?
Então, só para vocês entenderem que isso pode acontecer, eu tenho um 2 tá, tum tá, né? Então, como tem uns milésimos de segundo ali entre o fechamento de uma e outra, pode, na hora da ausculta, você escutar uma e depois o fechamento da outra. Toda vez que for isovolumétrico, vai ter uma bulha cardíaca, tá? Ó, na contração isovolumétrica, eu tenho a primeira. E no relaxamento isovolumétrico, eu tenho a segunda. Então, só lembra, nas fases isovolumétricas de contração, a primeira, de relaxamento, a segunda, ok? Porém, vocês vão ver nos livros que não existem só duas bulhas cardíacas. Existe a S3 e a S4. Existe a terceira bulha cardíaca e existe a quarta bulha cardíaca também, tá? Que a gente já vai ver aqui o que é essa terceira e essa quarta. Então, só para fechar essa fase aqui, relaxamento isovolumétrico. O que é o relaxamento isovolumétrico? Então, é o momento, né, a qual os ventrículos estão totalmente repolarizados. Então, a repolarização dos ventrículos é a onda T. Lembra que a gente viu, né? Que é quando o ventrículo se repolariza, onda T. Quando ele está totalmente já repolarizado, aguardando um próximo, né, uma próxima frequência cardíaca, é essa linha reta aqui, ó, entre a onda T e a próxima onda P, porque aqui na onda P é a despolarização do átrio, né? Vai acontecer lá a fase de contração atrial, certo? Então, da onda T até a onda P, nós temos aqui a fase de relaxamento isovolumétrico. E aí, aqui nós temos, então, todos, né? Mas antes eu quero falar para vocês das outras bulhas cardíacas. Então, vamos lá. No enchimento passivo, né? Então, só lembrando, o que é o enchimento passivo? Então, depois lá do relaxamento isovolumétrico, vai abrir as válvulas átrio-ventriculares. E aquele sangue que estava chegando nos átrios vai escorrer para dentro dos ventrículos, 80% desse sangue, ok? Esse é o enchimento passivo. Nesse momento, gente, só para dizer, essa terceira bulha cardíaca no adulto não é normal, tá? Significa patologia. Na criança é normal, porque está em formação ainda a questão da complacência dos ventrículos. Então, às vezes na criança a gente escuta de forma normal. E o que seria essa terceira bulha cardíaca, tá? Nesse momento do enchimento passivo, esses 80% do sangue do átrio vai entrar dentro dos ventrículos. Se eu tiver uma pouca complacência, né, uma pouca capacidade desse ventrículo de aguentar uma pressão de acordo com o volume, ele vai, na hora que esse sangue bater na parede aqui, ó, do ventrículo, vai gerar um som, tá? Que significa uma baixa complacência do ventrículo, uma baixa capacidade de aguentar um grande volume e manter a pressão. Então, isso gera um sonzinho, essa batida, né, do sangue que vem do átrio aqui na parede do ventrículo gera, então, a terceira bulha cardíaca, que às vezes a gente escuta assim, ó, tum-tats, 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 tum-tats. Então, aquele terceiro sonzinho, tá, seria a terceira bulha cardíaca. Então, eu consigo, a parede do ventrículo acaba emitindo um som, um eco, que significa que o sangue que está chegando do átrio e escorrendo para dentro desse ventrículo, ele bate nessa parede e gera essa bulha, ok? E nós temos daí, durante a contração do átrio, né? Então, durante aqueles outros 20% que vai para dentro do ventrículo, que é na hora que esse átrio contrai, tá? Eu posso escutar a quarta bulha cardíaca daí, tá? Que é porque eu tenho uma baixa complacência mesmo desse ventrículo. Então, eu já escutei a terceira, né? Lá no enchimento passivo, né? Na fase de enchimento passivo. E essa quarta agora vem na hora da contração. Então, é porque a complacência está muito baixa desse ventrículo. Então, gera esse quarto som, que é bem na hora da contração do átrio, tá? Isso significa muito, gente, que eu tenho um ventrículo muito rígido,
né? Ele não tem essa complacência, essa elasticidade de se adaptar ao volume de sangue. Ele está muito rígido. Pode ser decorrência de alguma patologia, de alguma sequela de patologia, de sequela de alguma infecção, alguma coisa que deixa essa parede do ventrículo mais rígida. Então, ela não tem essa elastância, né? Essa facilidade de se adaptar ao volume de sangue que chegou e à pressão que chegou. E aí gera a quarta bulha cardíaca. Daí a gente pode escutar, né, as 4 bulhas. Então fica tum-tats, 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 tum-tats. Então você sente aquele sonzinho que vai formando depois da segunda bulha cardíaca. No adulto, isso não é normal, tá? Ter terceira bulha cardíaca e ter quarta bulha cardíaca. Mas na criança é normal porque tá em formação ainda essa complacência, tá? Dos ventrículos. Então, acaba se escutando, beleza? Só para vocês saberem que nós temos 4 bulhas cardíacas, não é só 2. Que normalmente, né, a gente escuta o tum e o tá, que é as bulhas que acontecem na fase de contração isovolumétrica, que é a primeira bulha cardíaca, e na fase de relaxamento isovolumétrico, que é a segunda bulha cardíaca. Mas eu posso escutar, então, lá no enchimento passivo, a terceira bulha cardíaca, e posso escutar na contração atrial a quarta bulha cardíaca. Ambas normal para criança, porém ambas anormais para adulto. Beleza? Ok. Então, agora aqui para fechar, vamos falar um pouquinho sobre alça de pressão. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, esse gráfico aqui, ele tá lá na Constanzo, ela fala bastante desse gráfico. Então, só para vocês entenderem o que acontece, tá? Bom, agora a gente vai olhar as fases lá, 5 fases, que é enchimento passivo, contração atrial, contração isovolumétrica, ejeção, relaxamento isovolumétrico. Então, essas 5 fases nós vamos olhar aqui nesse gráfico. Nessa linha aqui, ó, tá? Vertical. Então, nós temos a pressão dentro do ventrículo esquerdo. Então, agora nós vamos olhar só para o ventrículo esquerdo, tá bom? O que acontece lá no ventrículo esquerdo. Então, aqui é a pressão do sangue, ó. Então, aqui é a pressão que o sangue está exercendo dentro do ventrículo esquerdo, ó. Tá marcado em 20 milímetros de mercúrio, 40 milímetros, 60, 80, 100. Então, vocês vão ver que a gente quantifica a pressão por meio de milímetros de mercúrio. Tanto é que quando a gente vai verificar a pressão arterial, não é 120 por 80 milímetros de mercúrio que a gente verifica? Então, aqui é a pressão. Então, é a pressão desse sangue dentro do compartimento do ventrículo. E aqui, na linha horizontal, nós estamos vendo o volume de sangue. Então, aqui é os ml, a quantidade de sangue nesse ventrículo, e aqui a pressão que esse sangue está exercendo dentro desse ventrículo, beleza? E agora nós vamos ver fase por fase e entender aqui a relação volume e a relação pressão. Bom, quando eu tenho a abertura da válvula mitral, né? Lembra que a gente está falando só do ventrículo esquerdo, então é a válvula mitral, certo? Estão vendo que aqui, ó, tá escrito válvula, tá errado? É válvula, tá? Bom, quando eu tenho a abertura da válvula mitral, que fase que está acontecendo, gente, que abre a válvula mitral? O que vai acontecer quando essa válvula mitral abre? Vai começar qual fase? Isso, vai o quê? 80% do sangue vai entrar, não é? O que acontece? Antes da válvula mitral abrir, qual é o volume de sangue que eu tenho dentro do ventrículo? Eu tenho diastólico final, sistólico final ou volume sistólico? No relaxamento isovolumétrico, o que aconteceu? Ele jogou o volume diastólico final, foi ejetado aqui, não foi? Aí, o que foi ejetado é o volume sistólico. E o que fica dentro do ventrículo é o volume sistólico final. Então, eu tenho sangue aqui dentro desse ventrículo. Eu não tenho volume sistólico final, porque não é 100% que é ejetado aqui para dentro. Olhando para o esquerdo aqui, ó, não é 100% que vai ser ejetado para a aorta. Eu fico com sangue retido nesse ventrículo, que a gente chama de volume sistólico final, tá?
Então, aqui, ó, o volume sistólico final, ó, tá vendo? Tá em 50 ml aqui, ó. Começou o gráfico, ó. 0 de pressão. 0 por quê? Não tem sangue aqui pressionando. Eu só tenho o volume sistólico final aqui dentro. Então, eu tô com 0 de pressão, porém, eu tenho um volume que fica. Eu não posso dizer que eu não tenho nada de sangue no ventrículo. Eu tenho o volume sistólico final, que tá aqui, ó, 50 ml. Então, o volume sistólico final é em torno de 50 ml, certo? Então, ó, 50 ml é o que ficou dentro do meu ventrículo de volume sistólico final, depois que ele ejetou o volume sistólico. Então, agora a gente tem que entender os termos. Volume sistólico final é o sangue que fica no ventrículo. Volume sistólico é o sangue que ele ejeta lá para dentro da aorta. E volume diastólico final é o volume que ele teve aqui, ó, antes da contração. Então, antes dele contrair, antes dele ejetar, esse volume aqui, ó, da contração dele. É o volume total de sangue que ficou ao término da diástole. Então, volume diastólico final. Tranquilo? Então, só para a gente entender, começa no 50 ml, porque nesse momento o meu ventrículo esquerdo está com o volume sistólico final. Nesse momento do volume sistólico final, que ele está em 50 ml, a válvula mitral vai abrir, porque nós vamos entrar na fase de enchimento passivo. Óbvio que se essa válvula abre, o que vai acontecer? Vai começar a aumentar o volume de sangue dentro do ventrículo, ó. Foi para 70. Ok? Então, enchimento passivo vai o quê? 80%. Lembra que eu falei que 80% do sangue lá do meu volume diastólico final vai entrar durante o enchimento passivo, tá? Então, ó, dos 50 tá aumentando, ó, tá indo para 70, ó, vai para 90, até chegar ali nos 120 ml, que é mais ou menos o que a gente tem no volume diastólico final. Então, nesse momento aqui, olha a pressão. Não está aumentando a pressão no ventrículo. Por quê? Porque esse enchimento está acontecendo aonde? No átrio, né? E esse gráfico, eu estou olhando o ventrículo esquerdo. Então, não tem pressão nenhuma dentro do ventrículo, tá? Então, beleza. Aqui foi, começou a encher os 80%. E aí, nós vamos ter agora a contração atrial. Então, aqui o átrio vai contrair, e aí sim eu vou jogar um volume grande de sangue, né? Em torno de 120 ml dentro daquele meu ventrículo esquerdo, que a gente chama, então, que é o volume diastólico final. Nesse momento, vai se fechar, então, a válvula mitral. Quando fecha a válvula mitral, nós vamos ter, então, a primeira bulha cardíaca, tá? Então, no momento que fechou a válvula mitral, eu tenho válvula mitral fechada, eu tenho válvula semilunar aórtica fechada. E aí eu tenho todo o volume total dentro desse ventrículo. Nesse momento aqui, gente, ó, vocês vão ver que ele veio dos 50, deixa eu tirar esse monte de risquinho aqui, ó. Ele tá vindo dos 50 até os 120 de volume, e não alterou a pressão desse. Aumentou o volume dentro do ventrículo, mas não aumentou a pressão dentro desse ventrículo. Por que que isso acontece? Isso que é o poder de complacência do ventrículo. Ele suporta um volume de sangue numa determinada pressão. Ele mantém a pressão desse volume, ó. Tá certo? Ó, essa que é a complacência. Caso esse ventrículo não consiga fazer isso, vai emitir aquele som, que é a bulha cardíaca 3 e a quarta bulha cardíaca, tá? Que é patológico. Por isso que não emite, porque eu tenho complacência nesse tecido do ventrículo, nesse ventrículo. Então, ele consegue aumentar aqui o volume de sangue sem alterar a pressão, tá? Quando acontece o fechamento da minha válvula mitral, aí eu vou entrar em que fase? Fechou a válvula mitral, fechou e está fechado também a válvula aórtica. Que fase que eu vou entrar agora?
depois da contração atrial? Contração isovolumétrica, tá? Então, agora eu tenho lá o meu volume diastólico final e vai o quê? Agora foi excitada aquelas células do ventrículo. Então, agora chegou a condução elétrica lá no ventrículo, excitou as células contráteis, está tendo a despolarização dessas células contráteis e eu vou entrar em período de contração isovolumétrica. Como vai acontecer a contração? Está sendo excitada essas células, estão sendo despolarizadas, aí sim vai ter um aumento de pressão dentro desse ventrículo. Olha, ele veio aqui do zero até uma pressão em torno de 80 milímetros de mercúrio. Então, aumentou a pressão dentro do ventrículo, tá? Então, como aumentou essa pressão, vai ter, então, uma diferença de gradiente de pressão entre a aorta e o ventrículo, que vai gerar a abertura da válvula aórtica. Então, essa abertura da válvula aórtica vai garantir agora uma nova fase do ciclo cardíaco. Qual que é essa fase agora, depois da contração isovolumétrica? Ejeção ventricular. Então, agora vai ser ejetado esse sangue. Então, agora que a pressão, ó, então ele vai ter uma pressão bem grande, chega aqui em torno de 120 e é ejetado esse sangue. Então, esse momento da ejeção, eu tenho uma pressão grande, porque as células estão elas contraíram e como abriu a válvula, então ejeta, né? Então forma-se uma pressão e esse sangue começa a sair do ventrículo em direção à aorta, tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer então o fechamento da válvula aórtica. Esse fechamento da válvula aórtica vai vir uma outra agulha cardíaca aqui, né? Que seria a S2. Como fecha a válvula aórtica? Aí, assim, qual que é o que é ejetado lá para a aorta? Qual é o nome que eu dou para aquele volume que foi ejetado para dentro da aorta? É volume sistólico final ou volume sistólico? Volume sistólico. Então, foi-se ejetado para dentro da aorta o volume sistólico. Então, eu estava aqui, ó, com 120 ml no volume diastólico final. Durante a fase de ejeção ventricular, olha o que aconteceu com o volume. Diminuiu. Então, eu ejeto lá no volume sistólico em torno de 70 ml, tá? É mais ou menos isso que é o 70 ml, que é o nosso volume sistólico. E aí voltou, gente. A pressão tá alta ainda dentro do ventrículo, porém o volume tá em 50, ó. Eu já estou de novo no meu volume sistólico final. Eu ejetei o volume sistólico, aí fechou a válvula aórtica. Quando ela fecha, dentro do ventrículo fica o volume sistólico final. E aí eu vou entrar na última fase, que é a fase de relaxamento. Então, ele vai de uma pressão em torno de 100 e ele vai relaxar, ó. Então, ele está em diástole agora, ó. Então, ele está finalizando a diástole dele e está retornando para uma pressão de 0. E o volume continua em 50, que é o volume sistólico final, tá? Gente, vocês conseguiram entender essa baguncinha toda aqui da professora no gráfico? Olhar para o gráfico e entender aqui o caminho? Querem que faz de novo? Não entenderam nada? Entenderam tudo? Conseguiram fazer um rabisco aí também? Prof, eu entendi, mas eu me perdi um pouco nas anotações. A agulha cardíaca 3, ela acontece na ejeção ventricular ou não? Não. A bulha cardíaca 3 e a 4 vai acontecer na hora que o sangue está vindo do átrio para o ventrículo. Então, a 3 é no enchimento passivo e a 4 na contração atrial. Ah, ok. Obrigada. Tá? Beleza. Mais alguma perguntinha? Alguma dúvida? Que vocês têm que entender bem, porque agora a gente vai para um exercício ali que eu vou fazer vocês pensarem. Prof, eu fiquei confusa. Então, vamos lá. Tu consegue recapitular assim por cima?
que O que acontece? seria em relação ao que você ficou mais confuso? Eu me perdi a partir daqui na contração isovolumétrica, Tá. que a pressão começa a subir, né? No caso aqui é no ventrículo. Então, vamos lá. Tá. Então, vamos começar do comecinho, então. Então, vamos pensar só no ventrículo esquerdo. Lembrando que o ventrículo esquerdo, ele joga para a aorta, né? O sangue. Então, quando eu vou começar, né? O meu ventrículo esquerdo, lá na fase do enchimento passivo, o que vai acontecer? Para que o enchimento passivo aconteça, eu tenho que abrir a minha válvula mitral. Então, a mitral vai abrir e vai começar a vir o sangue do átrio para o ventrículo, lá no enchimento passivo, porque é 80%, né? Só que eu tenho que lembrar que eu tenho no meu ventrículo o volume sistólico final, que é aquele volume que fica nele depois que ele ejeta o sangue. Então, ele ejeta o volume sistólico lá para a aorta e fica nele o volume sistólico final, que é em torno de 50 ml. Então, por isso que o gráfico começa aqui no 50 ml, ó, que é o volume de sangue que já ficou dentro do ventrículo. Quando acontece a abertura da válvula mitral, esse 50 ml que já está no ventrículo vai receber agora mais ml de sangue vindo do átrio, que é em torno de 80% do total de sangue que vem do átrio para o ventrículo, vem agora nessa fase que a gente chama de enchimento passivo, tá? Então, vai começar aqui, ó, a encher, ó, a preencher, ó, o período de preenchimento. Então, aqui eu tenho a fase de enchimento passivo e tenho a fase de contração atrial. Então, dos 50, que é o que tinha no volume sistólico final, eu vou até mais ou menos uns 120, que vai ser o meu volume diastólico final, ou seja, o volume total de sangue que vai entrar nesse ventrículo esquerdo. Isso acontece quando fecha. Então, essa válvula mitral abriu aqui, começou a vir sangue do átrio para o ventrículo. Quando a válvula mitral fecha, para de vir sangue do átrio para o ventrículo. Se parou de vir sangue do átrio para o ventrículo, não vai mais entrar sangue no ventrículo. Então, eu cheguei no meu volume diastólico final, que é em torno de 120 ml. Por isso que aumentou o volume aqui, ó. Só que vocês veem que aumenta o volume, mas não aumenta a pressão. Porque nesse momento eu não estou excitando as células do ventrículo para contrair, porque o meu ventrículo está em diástole agora. Então, ele tem complacência. Então, ele suporta um aumento de volume e de pressão, certo? Ó, isso aqui que é a complacência dele. Então, ele não alterou a pressão dentro do volume que recebeu, porque ele tem complacência para isso, tá? Beleza. Aí, fechou a válvula mitral. Então, nesse momento, dos 50 ml até os 120 ml, o que aconteceu? O enchimento passivo e a contração atrial. Então, essas duas fases acontecem aqui, aí eu vou ter o fechamento da válvula mitral. Quando a válvula mitral fecha, eu vou ter, então, o volume diastólico final dentro desse ventrículo esquerdo e vai agora, nesse momento, começar a contração isovolumétrica. O que é a contração isovolumétrica? É a despolarização das células do ventrículo. Então, vai ter a despolarização, vai ter lá a entrada do cálcio, vai ter, então, o deslizamento da cabeça de actina com miosina e vai gerar contração. Então, essa contração que acontece no meu ventrículo esquerdo, certo? Faz com que aumente a pressão do sangue lá dentro, ó. Então, ele foi de 0, mais ou menos, aqui uns 10, mais ou menos, ele foi até perto ali de 100 milímetros de mercúrio, porque está acontecendo a contração. Como essa pressão aqui, ó, dentro do ventrículo esquerdo aumentou, automaticamente alterou o gradiente de pressão entre a aorta e o ventrículo e vai gerar a abertura da válvula aórtica, certo? Então, a gente estava aqui na fase já de contração isovolumétrica. Abriu a válvula aórtica. Quando abre a válvula aórtica, aquele volume diastólico final que estava no ventrículo vai ser ejetado. Só que eu não ejeto ele todo, eu ejeto somente o volume sistólico, que é a quantidade que vai para dentro da aorta, que é em torno de uns 70 ml, tá?
Então, você vê, olha que diferença, ó. Eu vim aqui de 120 ml, na hora que eu ejeto, gera uma pressão, né, dentro desse ventrículo, e ele volta de novo a 50 ml, numa alta pressão, mas ele volta a 50 ml. Por quê? Porque foi ejetado 70 ml, que nada mais é do que o volume sistólico. E só que dentro do ventrículo vai ficar o volume sistólico final, tá? E aí ele vai entrar na última fase, na hora que fecha. Então, como eu tive aqui, ó, a ejeção, eu gerei uma pressão muito grande agora dentro da aorta. Então, a aorta está com uma pressão maior do que o ventrículo. E isso gera o fechamento da válvula aórtica. Quando a válvula aórtica fecha, eu vou ter, então, a segunda bulha cardíaca e a pressão dentro desse ventrículo vai voltar de novo a diminuir, a voltar para zero. Por quê? Porque eu vou entrar na fase agora de relaxamento isovolumétrica, tá? E aí a gente viu aqui novamente as 5 etapas que nós temos ali do ciclo cardíaco.